Eu vou evitar nessa série de vídeos falar sobre linha do tempo, né? Porque quando a gente dá o conteúdo em sala de aula, a gente faz a linha do tempo, vai lá, e eu faço sempre, não faço mais, né? Porque eu não dou mais aula em sala de aula. Mas vai lá, a linha do tempo, e quem é quem, que período que está e tudo mais. O que eu quero falar aqui é mais voltado à linguagem arquitetônica e composição e que a gente entenda o que são as coisas. Então, quando a gente fala em linguagem clássica, nós temos que entender que o classicismo na arquitetura, ele aconteceu em diversos momentos da história e se repetiu de formas diferentes conforme seu contexto. Quer ver? Os gregos clássicos foram os inventores da arquitetura clássica, né? Os gregos estavam sempre em busca da perfeição em tudo que faziam. Os gregos não eram tão inovadores, eles não buscavam inovar, fazer coisas diferentes, mas eles buscavam fazer as coisas perfeitas. Então, os gregos desenvolveram várias questões baseadas nesse estilo de vida, né? E na arquitetura, essa busca da perfeição está relacionada com a busca da harmonia, do equilíbrio, da proporção, que eles buscam atender através das ordens clássicas. Já ouviu falar em ordens clássicas? As ordens clássicas não são apenas as colunas. Muitas vezes as pessoas acham que ordem clássica é só a coluna grega. A ordem é um sistema de proporção. Então, a arquitetura grega, ela era muito mais voltada à interpretação da matemática do que propriamente a parte estética, né? Então, os gregos, eles tinham as ordens bem definidas, ordem dórica, ordem jônica e ordem coríntia, são 3 as ordens, e cada sistema de ordens tem um sistema de proporção que lhe acompanha. E cada ordem é utilizada de forma única em uma edificação. Então, um templo dórico, ele é só dórico. Salvo o Erechthon, que é esse templo que eu vou colocar a imagem aqui, construído em Atenas, em que eles têm ordens jônicas de diferentes alturas e tem as colunas com as formas de mulheres, que são as cariátides. São raríssimas as ocorrências de uso de colunas com diferentes tamanhos num templo. E os gregos trabalhavam com a arquitetura como um objeto estético, relacionado com a paisagem, né, para ser visto de fora. E aí existia o chamada promenade arquitetural, né? Você caminha e vai percebendo o objeto arquitetônico. Não é à toa que o Partenon está no ponto mais alto da Acrópole de Atenas e ele é feito para ser visto por fora. Nenhum templo grego é feito para ser visto por dentro. Esqueçam isso de que os templos gregos eram feitos para a pessoa entrar lá e fazer uma oferenda. Ela ficava do lado de fora, enxergava apenas para dentro a estátua do deus grego que era dedicado ao templo, mas ela não entrava, ela fazia procissão por fora. E por que isso? Para que as pessoas pudessem admirar o intelecto grego, perceber a forma que os gregos tinham de se colocar superiores aos povos que eles consideravam bárbaros, que não usavam a proporção, que não conseguiam desenvolver essa estética mais avançada. Esse sistema clássico de composição, ele foi absorvido pelos romanos, quando os romanos incorporam os territórios gregos, as cidades-estado, e os romanos usam essa linguagem clássica para fazer os seus edifícios. Porém, os romanos construíam muito mais. Os romanos tinham um processo chamado romanização, de levar esta arquitetura para todos os territórios conquistados. É a primeira vez que se usa arquitetura de forma política, para que a pessoa soubesse que sua cidade era dominada pelos romanos, estava ali um programa arquitetônico que dava cara essa cidade romana. Eram, então, os anfiteatros, os teatros, as termas, e todos eles com ordens clássicas. Mas como os romanos sabiam usar o arco, eles foram muito mais inovadores que os gregos. Eles desenvolveram as cúpulas, as abóbadas e usavam a composição clássica apenas como elemento estético. E a parte tecnológica do arco, da abóbada e da cúpula como parte estrutural. Essa arquitetura permanece, perdura e se expande no mundo através dos romanos. Ela chega no Oriente através dos romanos. Essa arquitetura clássica, ela se encerra
quando cai o Império Romano. No Renascimento, eles retomam esta arquitetura clássica. A ideia dos renascentistas era retomar a maneira clássica de pensar dentro de um contexto humanista. Ou seja, eles não vão construir termas, anfiteatros, eles vão construir edifícios católicos, cristãos, eles vão construir bibliotecas, eles vão construir edifícios que representam o humanismo, mas com a linguagem clássica. E aí eles retomam muito mais a composição clássica e vão usar isso também nos edifícios que são da burguesia. E aí nós vamos ver os palácios, que embelezam a grande maioria das cidades italianas, onde é o berço desse período da história. Depois do Renascimento, temos um novo período em que não se usa a arquitetura clássica, que é o período barroco e rococó. Na cabeça deles, à época, eles eram uma continuação do clássico do Renascimento. Porém, a gente sabe que é uma arquitetura muito mais da ilusão, do efeito, do excesso de decoração e que não tem nada de composição clássica por aí. Mas aí, o neoclássico retorna no século XVIII, fazendo referência ao iluminismo, ao uso da razão. Então, na história da arquitetura, a gente percebe que sempre que as sociedades querem representar o uso da razão, eles vão tender a usar uma linguagem clássica. Ou quando querem fazer referência à monumentalidade, que era uma herança dos romanos. Os romanos usavam a arquitetura clássica de forma monumental. Também fazem referência à arquitetura clássica. Sabe quem usou muito referência de arquitetura clássica de forma monumental e para marcar o poder? Os nazistas e as arquiteturas ditatoriais da metade do século XX. Então isso é bem interessante, como uma linguagem arquitetônica traz representações de poder e representações sociais. E na atualidade, o neoclássico contemporâneo, ele aparece muito na arquitetura desses prédios que buscam identificar que são de uma classe social elevada. Então, essa linguagem clássica, que não é nem um pouco arrojada para a contemporaneidade, ela faz uma identificação dessa diferenciação de classe social. Isto é em relação ao clássico, rapidamente, na arquitetura.